Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O texto da reforma da Previdência foi alterado e a idade mínima para as mulheres se aposentarem vai ser de 62 anos de idade. Manifestantes quebraram vidros, invadiram a chapelaria do Congresso em protesto contra a reforma da Previdência. Os detalhes a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre as negociações da reforma da Previdência, porque o relatório que seria apresentado hoje ficou para ser apresentado somente amanhã, justamente por causa de algumas mudanças finais aí nesse texto que vai ser apresentado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que debate justamente essa reforma previdenciária. Mas hoje houve avanço importante em relação a essas alterações no texto. Um dos pontos diz respeito justamente à idade mínima para a aposentadoria das mulheres. A gente lembra que tinha aquela polêmica para equiparação da idade de homens e mulheres em 65 anos, mas isso vai mudar. E a idade mínima para a aposentadoria das mulheres vai ficar em 62 anos de idade. Mariana Jungmann conta os detalhes para a gente do que é que ficou acertado aí nessas alterações, inclusive neste ponto. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. Pois é, justamente, a idade mínima para as mulheres foi o ponto mais falado hoje aqui e foi reduzida para 62 anos. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, disse que não seria possível manter a diferença que existe hoje, que é de 5 anos, mas que ele considerou adequado, justo, que ainda houvesse uma diferença entre a aposentadoria de homens e mulheres, em razão do papel social que as mulheres exercem ainda com relação às atividades que exercem em casa, enfim, o fato de que ainda não há uma igualdade nesse aspecto. Vamos ouvir o que disse Arthur Maia aqui hoje sobre essa redução da idade mínima para as mulheres. Isso foi, sem dúvida, um avanço ao reconhecimento da condição da mulher na sociedade brasileira, da dificuldade que ela tem, sobretudo nas camadas mais pobres, ao realizar uma dupla jornada de trabalho ou tripla jornada de trabalho, porque trabalha em casa e quando chega tem que cuidar dos afazeres domésticos, embora reconhecendo que existe, claro, um avanço social em relação a esta realidade, é razoável que se mantenha, ainda que de maneira menor do que existe hoje, que são de 5 anos, que se mantenha uma diferença entre a idade do homem e da mulher. Pois é, e o deputado Arthur Maia, ele divulgou hoje uma prévia do que deve ser o relatório apresentado amanhã, embora esse relatório vá ser negociado aí até o último minuto, inclusive poderá ser modificado depois, tanto na comissão quanto no plenário, por meio de emendas que vierem ainda a ser apresentadas pelos parlamentares, mas a ideia é que toda a negociação, por isso, inclusive o adiamento da votação de hoje, é que toda a negociação tenha sido feita aí previamente para evitar surpresas no texto depois. Então eu separei alguns pontos do que prevê o relatório de Arthur Maia, que vai ser apresentado amanhã na comissão especial. Vamos lá então. Com relação ao regime geral da Previdência Social, ele prevê a idade mínima de 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, então, e 25 anos de tempo mínimo de contribuição para que a pessoa se aposente, recebendo aí 70% dos seus vencimentos. Para receber aí os vencimentos integrais, além de cumprir essa idade mínima, a pessoa deverá ter 40 anos de tempo de contribuição para se aposentar, então, com os vencimentos integrais. Aí, é previsto ainda um tempo de transição, um período de transição em que a pessoa que vai se aposentar vai pagar 30% de pedágio sobre o que faltar para cumprir 30 anos, se for mulher, e 35 anos, se for homem, ou seja, para se aposentar aí com vencimentos integrais, e uma idade mínima de 53 anos se for mulher e 55 anos se for homem. Aí o relatório de Arthur Maia prevê ainda como ficou para a aposentadoria rural, que era outro tema polêmico ainda aqui. Ele manteve os 60 anos de idade e 20 anos de contribuição para o
agricultor familiar. A gente lembra que esse tema era polêmico porque o trabalho na agricultura é muito pesado e se considerava que um tempo de contribuição de 40 anos é inviável para um agricultor. Então, 20 anos de contribuição para o agricultor familiar. Aí, policiais e professores, que têm aí também regimes especiais. A idade de partida ficou de 55 anos para homens e 50 anos para mulheres, no caso dos que estão no regime próprio da Previdência Social. E idade de partida de 50 anos para homens e 48 anos para mulheres, no caso dos que estão em regime geral da Previdência Social. A idade sobe a cada 2 anos para chegar aos 60 anos e o tempo de contribuição de 30 anos para homens e 25 anos para as mulheres, mais 30% de pedágio durante esse tempo aí de transição, né, Rosiane? Agora há pouco aqui na Câmara, o deputado Arthur Maia deu uma entrevista em que ele disse que essa questão da aposentadoria dos policiais, o tempo, eu disse aí que é 50 anos para homens e 48 anos... 50 anos para homens e 48 anos para mulheres, ele disse, e a ideia é chegar até os 60 anos, mas ele disse que há um pedido dos policiais para que o tempo máximo, a idade mínima, né, que vai se avançar aí, ela seja vinculada à PEC que ainda vai tramitar e que vai estabelecer a previdência dos militares, as regras para a previdência dos militares. Ele disse que esse é um pedido que ele considera razoável, porque a exigência física é semelhante, então que ele vai negociar esse tempo mínimo, essa idade mínima ainda, que é para chegar aos 60 anos, hoje está prevendo isso, ele vai negociar isso ainda com os policiais, viu, Rosiane? Obrigada, Mariana Jungmann, que volta com a gente daqui a pouquinho. Mariana, que está lá na Câmara dos Deputados. Hoje eu apresento aqui nos corredores do Poder, diretamente da redação da TV Brasil. E ela falou aí sobre esse ponto específico que Arthur Maia ressaltou agora há pouco, sobre essa negociação referente à aposentadoria dos policiais. Hoje à tarde teve tumulto, teve protesto, uma manifestação que resultou ali em vidros quebrados, até agora sem registro de pessoas feridas. Mas foi uma manifestação especialmente, era uma manifestação de grupos de sindicalistas, mas especialmente de pessoas também aí dessa área policial e da área de segurança em carreiras de Estado. Quem tem as informações sobre esse protesto justamente contra a reforma da Previdência, é Jéssica Gonçalves, que fala conosco diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, um grupo de manifestantes contrários à reforma da Previdência tentou invadir hoje a Câmara dos Deputados. Os manifestantes, a maioria deles policiais civis, chegaram a passar pela chapelaria, que é a entrada principal da Câmara, que dá acesso aos salões negro e verde. Segundo a apuração da nossa reportagem, eles quebraram parte dos vidros da portaria principal da Câmara, mas foram contidos pela Polícia Legislativa, que formou uma barreira de segurança e reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. Depois que acabou a confusão, parte do grupo foi até a rampa do Congresso Nacional. Agora, durante o tumulto, um dos manifestantes foi preso e liberado em seguida após assinar um termo de compromisso de comparecimento à Justiça. A segurança nas portarias foi reforçada e a circulação entre o Senado e a Câmara segue restrita. Após o tumulto, um grupo de manifestantes entrou para uma reunião com o relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia. O grupo é formado por 500 policiais civis, militares e guardas municipais, de acordo com a assessoria da Câmara. Eles protestam contra um dos trechos da proposta que retira a classificação de atividade de risco das categorias, o que, segundo os profissionais, aumentaria o tempo mínimo de contribuição para a Previdência. O protesto foi organizado pela UPB, a União dos Policiais do Brasil. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que o Departamento de Polícia Legislativa da Casa está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelos danos patrimoniais. Rosiane. Olha, e agora à tarde também, os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram em relação a esses atos que resultaram em situação de depredação ali do patrimônio, né, com a quebra da vidraça da entrada principal do Congresso Nacional. Mas quem tem detalhes para a gente é Mariana Jungmann, que volta a falar com a gente da Câmara dos Deputados a respeito das declarações, o que disseram aí Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Mariana.
lamentaram, viu, Rosiane, e criticaram essa postura dos policiais de agir com violência, de depredar o patrimônio público. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, foi o primeiro a comentar o protesto, disse que é uma atitude que não é correta, não colabora e que eles tentam criar um ambiente de medo entre os deputados, que vão continuar dialogando com todas as categorias, porque essa é a Casa do Povo, mas que não é correto que tentasse criar aí esse ambiente de medo. O Rodrigo Maia disse ainda também que o que eles estão tentando é garantir um sistema saudável para que não se repita em todo o país o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, disse também que essa não é a democracia que nós queremos e que está fazendo reuniões, que todos estão fazendo reuniões desde domingo e procurando atender a todas as demandas. Ele disse ainda que ele lamenta que esse tumulto tenha ocorrido e que a Polícia Militar não estivesse aqui para evitar qualquer tipo de confronto. Esse confronto, segundo ele, podia ter sido evitado se a Polícia Militar tivesse vindo fazer aqui a proteção do prédio do Congresso Nacional. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. Só uma observação em relação à nota, quando ele faz essa referência sobre não chegar à situação do Rio de Janeiro, isso é uma referência aí ao rombo nas contas públicas, neste caso nacional, em relação ao rombo na Previdência, mas a situação específica do Rio de Janeiro, a gente sabe que é porque lá, devido ao rombo nas contas públicas, terminou ali com atraso de pagamentos de salários e também atraso no pagamento das aposentadorias, quer dizer, aposentados que viraram o ano ali sem receber os seus benefícios em dia. Então, para evitar chegar em situação como essa, que se prega tanto a necessidade, entre outros pontos, mas se prega tanto a necessidade da reforma da Previdência neste momento. O fato é que, assim, a questão de bastidores, né? O governo estava preparado esta semana para momentos de protesto como este que ocorreu hoje e justamente imaginando que há essa reação, sabendo que haveria esse tipo de reação, o próprio presidente Michel Temer, ele tomou a frente das negociações com a base aliada para poder discutir esses ajustes, né, essas mudanças no texto. E o entendimento governista, ali, o entendimento palaciano, pelo que a gente tem de conversas de bastidores, é que com essas alterações no texto, pelo menos em termos de base aliada dentro do Congresso Nacional, será possível mobilizar mais fortemente a bancada para avançar com a votação dessas propostas no plenário da Câmara dos Deputados, apesar desta reação ainda popular, porque os pontos mais emblemáticos aí, que era essa questão da equiparação de homens e mulheres com a idade, então mantendo uma idade diferenciada para mulheres, a questão da aposentadoria rural, é uma flexibilização em relação ao texto original que o governo acredita que vai conseguir atender a demanda da base aliada. Aí ainda em relação a isso, a gente tem que lembrar o seguinte, essa negociação ontem se pensava ali no governo na possibilidade de a idade chegar até 65 anos, com um prazo de 10 anos, a gente falou disso aqui para você nos corredores do poder, né, pulando o aumento da idade de 2 em 2 anos, mas continuou havendo resistência, porque embora a tramitação esteja na Câmara dos Deputados, existe uma negociação paralela do Planalto com os deputados e também com os senadores, porque tão logo a proposta seja votada na Câmara, ela vai para a tramitação no Senado Federal. Então, a preocupação do governo ao mudar esses pontos é garantir que o texto que venha a ser aprovado na Câmara, quando for votado, ele tenha o mesmo entendimento no Senado para não atrasar o ritmo de tramitação. Em relação a essas negociações, o presidente Michel Temer começou a agenda hoje cedo, num café da manhã com a base aliada, reuniu ali cerca de 150 parlamentares, ministros também da área econômica e da área de articulação política, e neste café da manhã, fazendo um apelo aí pela mobilização da base, Michel Temer disse que não se quer fazer mal ao país com essa reforma, ressaltou a necessidade da reforma e destacou o seguinte, que a reforma não vai prejudicar os mais pobres, a declaração do presidente. Vamos acompanhar. Convenhamos, ninguém quer fazer mal para o país. Muitas vezes dizem assim, mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos. São aqueles que ganham mais. No próximo bloco, você confere com a gente como estão as negociações da reforma trabalhista. Eu volto já.
volta, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No bloco anterior, você viu as mudanças que foram realizadas no texto da reforma da Previdência, que garantem aí a aposentadoria para as mulheres com a idade mínima de 62 anos. E agora eu abro esse bloco falando sobre reforma trabalhista, porque hoje foi dia de audiência conjunta de comissões na Câmara dos Deputados para discutir o texto que deve ser levado à votação na Comissão Especial da Câmara que discute a reforma trabalhista na próxima quinta-feira. E esse texto que foi apresentado na semana passada pelo relator Rogério Marinho, esse texto prevê, entre outras coisas, a possibilidade de demissão consensual. Mas vamos entender o que significa isso. Essa alteração obriga o empregador a pagar metade do aviso prévio e indenização sobre o FGTS. Neste caso, o trabalhador poderá movimentar 80% do fundo de garantia depositado na sua conta e não terá direito ao programa do seguro-desemprego. Atualmente, somente em demissões sem justa causa, o trabalhador tem acesso ao saque do FGTS mais a multa. E vamos conferir outros pontos dos principais da reforma trabalhista. Prioriza as negociações trabalhistas. Esse ponto é considerado espinha dorsal do projeto porque permite que os acordos coletivos se sobreponham à legislação. O texto estabelece prazo de 2 anos para esses acordos. O fim da contribuição sindical obrigatória. No parecer, a proposta é para restringir a cobrança aos trabalhadores e empregadores sindicalizados. O desconto do pagamento da contribuição, segundo o substitutivo, deve ser feito somente depois de manifestação favorável do trabalhador ou da empresa. O trabalho intermitente, ou seja, aquela possibilidade de prestação de serviços em períodos alternados, em dia e horário. Com isso, o trabalhador recebe pelas horas efetivamente trabalhadas. Tem também trabalho terceirizado. O texto retira as alterações relativas ao trabalho temporário, lembrando que a lei da terceirização sancionada em março já havia alterado as regras do tempo máximo de contratação de 3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. Além desse prazo inicial, pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, sendo esses dias consecutivos ou não, quando permanecerem as mesmas condições. Com o objetivo de proteger o trabalhador terceirizado, a medida estabelece uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um trabalhador e sua recontratação pela mesma empresa como terceirizado. O texto tem ainda o teletrabalho, ou seja, permite que os trabalhadores desempenhem suas funções à distância. Olha, em relação à reforma trabalhista, neste momento há uma mobilização no plenário da Câmara dos Deputados, da base aliada, para votar uma urgência desta proposta. O que significa isso é que a proposta poderia tramitar diretamente para o plenário da Câmara dos Deputados, o que permitiria agilizar esta votação e já encaminhar diretamente a matéria para o Senado Federal. A gente conta amanhã o que deu em relação a essa mobilização da base no plenário sobre esta votação. Agora eu vou conferir informações em destaque na Agência Brasil. Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, já está aqui ao meu lado. Boa noite, Carolina. Quais são os destaques? Teve notícia hoje relevante sobre a Lava Jato, uma preocupação clara, inclusive, aí, em não deixar que esse processo tenha um trâmite lento, né? Especificamente ali no Supremo Tribunal Federal, há uma cobrança muito forte da própria sociedade em relação a isso e houve um movimento do relator para garantir celeridade nessa matéria. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu criar um grupo para acelerar a tramitação das investigações da Operação Lava Jato na Corte. Essa medida foi decidida depois de um encontro do ministro Edson Fachin, que é o relator da operação, com a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Ainda não ficou definido quem vai participar desse grupo, quais medidas vão ser tomadas e como vai ser essa atuação para agilizar a tramitação dos processos, que agora esses processos dependem da investigação que vai ser feita pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, que depois devem encaminhar, se encontrarem indícios suficientes, apresentar uma denúncia ao STF para esses processos serem julgados no Supremo. Cerca de 109 pessoas, pelo menos 109 pessoas passaram a ser investigadas no STF depois da abertura dos inquéritos contra aqueles que foram citados por ex-diretores, ex-dirigentes da construtora Odebrecht.
Ainda falando da construtora, a construtora brasileira foi condenada a pagar 2 bilhões e 600 milhões de dólares por suborno e pagamento de propina em 12 países da América Latina e da África. Essa decisão foi tomada por um juiz da Corte Federal nos Estados Unidos. O juiz decidiu que a construtora pague cerca de 2 bilhões e 400 milhões de dólares ao Brasil, 116 milhões de dólares à Suíça e 93 milhões de dólares aos Estados Unidos. A construtora Odebrecht e uma empresa que faz parte do grupo, a Braskem, declararam-se culpadas das acusações de suborno nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, mas não havia ainda sido fixado um valor para a multa. Em dezembro, a construtora foi acusada de ter usado 788 milhões de dólares para o pagamento de propina a funcionários de 12 países entre 2001 e 2016. E esse pagamento era para garantir a preferência da Odebrecht em processos e contratos em pelo menos 100 projetos. E agora à tarde, por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão do ex-ministro Antônio Palocci, que foi preso na Operação Lava Jato. Os ministros da 5ª turma entenderam que a prisão preventiva de Palocci, que foi decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, é necessária para a garantia da ordem pública e para o combate do atual quadro de corrupção sistêmica. Palocci mais 14 pessoas são réus em uma ação penal acusados dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a construtora Odebrecht tinha uma espécie de uma conta corrente de propina com o PT. Para os investigadores, essa conta era administrada pelo ex-ministro Antônio Palocci. A defesa de Palocci nega as acusações e argumenta que o juiz Sérgio Moro está atuando de forma parcial na condução do processo. Rosiane. Olha, eu continuo também falando de Lava Jato, Carolina Pimentel, porque em relação a decisões da Justiça, mas neste caso não aqui no Supremo Tribunal Federal, decisão da Justiça lá do juiz Sérgio Moro. Ele decidiu ontem que o ex-presidente Lula vai poder sim ter ali mais 87 testemunhas, né? Foi um pedido da defesa feita do ex-presidente Lula para ouvir 87 testemunhas de defesa. E aí o juiz Sérgio Moro autorizou, mas colocou uma condição. O ex-presidente Lula, ele vai ter que acompanhar todas essas oitivas. Sérgio Moro justificou essa decisão afirmando que isso é para prevenir a insistência na oitiva de testemunhas irrelevantes, impertinentes ou que poderiam ser substituídas. Os advogados de defesa do ex-presidente Lula reagiram. Eles disseram que essa decisão é arbitrária porque a presença do acusado é facultativa e não obrigatória em relação a esses depoimentos e disseram ainda que seria uma tentativa do juiz Sérgio Moro de desqualificar a defesa do ex-presidente Lula. E agora ainda sobre Lava Jato, hoje à tarde, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o casal de marqueteiros, o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, esse casal confirmou, os marqueteiros confirmaram ter recebido por Caixa 2 em todas as campanhas que trabalharam. Os dois foram responsáveis pela campanha de reeleição do ex-presidente Lula e também pelas 2 campanhas de candidatura de Dilma Rousseff à presidência. Parte do dinheiro não declarado teria como fonte o grupo Odebrecht. João Santana e Mônica Moura tiveram um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato homologado no início do mês. Lula e Dilma negam qualquer acusação de Caixa 2 em campanha. Agora eu volto a conversar com Carolina Pimentel, com outras decisões da Justiça, mas não é referente a Lava Jato, mas não. Aliás, Carolina, uma diz respeito aí ao futebol pernambucano, embora eu não seja torcedora do esporte, né? Eu sou de Pernambuco, sou torcedora alvirrubra do Náutico, mas teve uma decisão importante aí para o futebol, né? E aí tem muito rubro-negro do esporte comemorando nesta hora. Com certeza, né, Rosé? Uma decisão esperada há muito tempo, né? Depois de 30 anos de disputa na Justiça, os
Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o Esporte Clube do Recife deve ser considerado o único campeão brasileiro de 1987. Por 3-1, a primeira turma do STF negou um recurso apresentado pelo Flamengo, clube que questionava o título, e entendeu que a primeira decisão sobre esse caso, que foi uma decisão tomada pela Justiça de Pernambuco, que deu ao título ao esporte, ela não pode mais ser modificada. Esse processo começou a tramitar em 1987, após o Flamengo pedir para ser considerado oficialmente campeão brasileiro daquele ano, juntamente com o esporte. Nesse ano, o título do Campeonato Brasileiro sairia de um quadrangular entre os campeões do módulo verde e do módulo amarelo. O vencedor do módulo verde foi o Flamengo, que se recusou a jogar contra o esporte, primeiro colocado do módulo amarelo. Com isso, o time do Recife foi declarado campeão pela Confederação Brasileira de Futebol. Aí agora a gente vai mudar de assunto, vai falar um assunto sobre o Ministério da Transparência. O Ministério da Transparência, Fiscalização e a Controladoria Geral da União determinou a abertura de um processo administrativo contra 5 empresas investigadas nas operações Boca Livre e Boca Livre S.A. da Polícia Federal, que apuram fraudes no uso de recursos da Lei Rouanet. 4 dessas empresas são ligadas ao Grupo Bellini e a 5ª empresa é a Scania Latin America, que atua no setor automotivo. As investigações identificaram várias irregularidades, entre elas superfaturamento, projetos duplicados, serviços fictícios e contrapartidas ilícitas. Caso sejam responsabilizadas, as empresas poderão ser punidas com multa e declaradas inidôneas, sem direito a fechar contratos com a administração pública. Em nota, a Scania Latin America informou que ainda não foi notificada sobre o processo administrativo e, por isso, não vai se pronunciar. Já sobre essa medida, a Agência Brasil procurou o Grupo Bellini Cultural, mas não obteve contato. Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Carol. Boa noite a todos.